Queridos irmãos, hoje é dia 28 de maio do ano da graça de 2020 e também pela sua graça podemos estar juntos neste modelo e neste recurso. Também pela sua graça estamos perante mais um dia que o Senhor tem preparado para nós e certamente nele nós queremos encontrá-lo, queremos estar próximo dele. Voltando ao texto de Oseias, capítulo 10 e versículo 12, já lembramos, e temos feito desde domingo, obviamente, a necessidade, aquela verdade central, a necessidade que temos de buscar ao Senhor acima de qualquer outra coisa. Lembramos até antes disso que as bênçãos dele, as chuvas de bênçãos dele sobre a nossa vida são uma necessidade nossa, são um desejo de Deus também para connosco. E isso é uma realidade para todos nós. Mas este versículo começa com esta imagem da agricultura e diz: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de poesio. Amados, uma das coisas que é muito evidente e que nós não podemos esquecer desde o início, em Gênesis 2, no processo da criação, Deus deu uma orientação ao homem dizendo que havia uma árvore que estava lá no jardim na qual eles não deveriam tocar, porque se tocassem, se não acatassem essa orientação da parte de Deus, se não observassem esse mandamento, iria haver consequências. Diz lá o texto que se comerdes desta árvore, certamente morrereis. O capítulo 3, depois da queda do homem, essa relação causa e efeito torna-se ainda mais evidente. O homem para comer tinha que se esforçar, a mulher para ter os filhos tinha que sofrer no parto. Toda esta relação causa e efeito se torna muito mais evidente. É curioso, amados, que um dos argumentos que Satanás usa naquela conversa com Eva é exatamente negar isso. Não, claro que não vais morrer. Certamente isso não acontecerá. Amados, por ação direta de Satanás ou por consequência da nossa humanidade, da nossa carnalidade, este argumento que aqui está presente na intervenção de Satanás é-nos muito familiar. Tendemos a desvalorizar esta relação causa e efeito. E é interessante porque neste caso o Deus, quando fala através de Oseias, faz uma relação direta, mais uma vez. Para acontecer, para estarmos em condições de buscarmos, porque é uma necessidade de buscarmos ao Senhor, para termos a chuva de bênçãos que nós desejamos e necessitamos e que o Pai deseja para nós, é necessário que aconteça alguma coisa na nossa vida. E então ele dá esta imagem deste processo da agricultura de semear, colher, lavrar, esta dinâmica presente na criação e que nos é muito familiar. É óbvio, amados, é óbvio que Deus pode fazer o que lhe aprouver. Deus é soberano em todas as coisas. Ele pode, de facto, agir da forma que desejar, em soberana e em autoridade que tem. Mas ele decidiu que haveria de haver esta relação. Por isso é interessante, amados, sermos exortados neste texto, como temos sido noutras circunstâncias, por exemplo, no texto do Senhor Jesus Cristo lá do terreno de Mateus 7, para que a casa não vá abaixo, precisamos de construir a casa no terreno certo. Para estarmos neste processo de buscarmos ao Senhor que nos é tão necessário, que resultará em chuvas de bênçãos sobre nós, precisamos de a semear em misericórdia, em justiça, ceifar em misericórdia e expor-nos ao arado do terreno do nosso coração.
tantas vezes, amados, tantas vezes nas nossas vidas, nós reproduzimos na nossa vida aquilo que um conhecido ditado popular nos representa e nos faz lembrar. E passando a expressão presente nesse ditado popular, mas que nos é familiar e que diz: só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja. Nós fazemos um pouco isso com Deus. Fazemos de Deus como que um extintor. Ele está lá, quieto, não mexemos nele. No entanto, quando há um fogo, lá pegamos nele e o usamos. Mas, de facto, este texto nos dá mais uma vez uma exortação para lembrarmos que não é assim. Não é assim. Nós precisamos, é-nos necessário semear, colher, lavrar o terreno do nosso coração. Isto remete-nos, obviamente, para uma experiência que também nos é tão presente de obediência, de intervenção. É tão interessante, amados, porque, por exemplo, quando vamos ao ministério do Senhor Jesus Cristo, vemos sempre a participação de Jesus a incluir a intervenção deste processo no coração da vida dos que depois beneficiam da sua proximidade e da sua ação. Lá em Mateus 9, por exemplo, aquela mulher com o fluxo de sangue, está lá a dizer que ela se esforçou para tocar, ela sabia se tocasse. Jesus podia ter trazido cura sobre ela sem que ela tivesse feito isso, mas Jesus incluiu essa intervenção dela, foi necessário. Em algumas das curas que o Senhor Jesus fez e executou, o Senhor Jesus pedia coisas para se lavarem numa água, para se tomarem banho num rio, usou saliva e pôs nos olhos. Houve sempre uma relação em relação àquilo que era também a necessidade do nosso envolvimento, a necessidade do nosso coração estar predisposto, porque este é já o primeiro processo interventivo da nossa parte no que diz respeito ao exercício da nossa fé, porque obviamente é um exercício de fé. O nosso Deus espera que nós possamos viver diariamente esta dinâmica de semear, de colher, de lavrar, porque esta é a forma de nós estarmos preparados para a presença dele, para a intervenção dele. Lembrava-me agora ainda daquele episódio do cego Bartimeu, que gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. O Senhor Jesus sabia do que ia fazer. No entanto, Bartimeu semeou e colheu e lavrou o seu coração quando, num ato de fé, clamou a Jesus Cristo, Filho de Davi, que tivesse misericórdia dele. E tal como o Senhor Jesus Cristo confirma depois, esse ato de fé resultou, esse ato de fé que resulta numa busca do Senhor, neste caso da pessoa do Senhor Jesus Cristo, resultou em chuvas de bênçãos para a sua vida, porque ele foi curado. Amados, precisamos de ter este processo de intervenção na nossa vida. Precisamos, amados, de lavrar, de semear, de colher, lavrar, semear, colher, para que de facto o Senhor possa operar os milagres, nós possamos buscá-lo e Ele possa operar os milagres. Isto remete-nos para muito daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou lá em João 17, em João 15, ele diz que nós vamos ser seus amigos se fizermos o que Ele nos manda. A nossa obediência, isto remete-nos muito para a obediência à sua palavra. Mesmo em Oseias, já lembramos este texto no capítulo 6, e no versículo 6 ele diz: misericórdia quero, mais do que qualquer outra coisa, misericórdia quero. Ou seja, Ele deseja muito a nossa obediência, a nossa expressão de amor para com Ele, em obediência, para que tudo o resto depois também possa acontecer.
E nós é que precisamos disso, amados. Deus pode fazer qualquer outra coisa sem essa necessidade, mas Ele decidiu que nós precisamos que seja assim, para que tudo isto seja de facto uma experiência de fé, uma experiência saudável para nós. E por isso, mais uma vez, à luz deste texto, somos exortados a caminhar de acordo com os seus planos, com a sua vontade, com a sua palavra, exclusivamente, nada mais do que isso. E esse processo espiritual representado no semear, ceifar e arar, possa ser uma realidade dos nossos corações. Amado, pedido que os irmãos hoje, mais uma vez, possamos também caminhar em oração uns pelos outros, pedir que o Senhor de facto nos ajude. Estamos num momento em que vamos considerar o retorno aos nossos cultos aqui no templo. Orem para que o Senhor nos dê sabedoria, orientação, proteção também em todo esse processo. Todos desejamos muito isso, que nos dê também o Senhor orientação e sabedoria para sabermos o que fazer neste processo transitório de caminho a alguma normalidade, com os recursos que o Senhor nos tem dado. Vamos buscar ao Senhor nesse sentido, para que Ele de facto nos oriente, enquanto continuamos a orar uns pelos outros, inevitavelmente. Ontem no estudo de Romanos, se algo foi muito evidente naquelas palavras de Paulo, já na parte final da carta, é que ele que nós temos como realmente uma referência espiritual, precisava muito das orações da igreja lá em Roma. Nós precisamos muito de orar uns pelos outros e por isso não nos podemos descuidar e queremos muito aproveitar esse recurso. Que o Senhor nos abençoe, que Ele continue a cuidar de nós e um santo e abençoado dia para todos vós.